Mas, cara, mas assim, esse é um problema que vem persistindo no Atlético, gente, independente do adversário, né? Quantos jogos a gente já veio aqui falando, independente da atuação do clube, que eu já até citei aqui, que eu acho que realmente olhar só para o número de finalizações, isso não pode mostrar, e é nesse ponto que eu discordo um pouco do Cuca. Eu não acho que é só isso que vai falar se o time jogou bem ou jogou mal, mas quando a gente chegou aqui e falou, pô, mais um jogo do Atlético, onde o Atlético perde muitos gols, cria, e não consegue fazer gols. É o que a gente tava brincando, né? Parece que tem alergia ao abraço, à comemoração. 23 finalizações. Cara, e 3 gols, assim, e finalizações claras, né, Popó? Não, tá. Se você pensar, foram, na verdade, 23 finalizações e 2 gols, porque uma aí não conta que é gol contra, né? Então essa não conta como finalização. Mas realmente, muitos gols perdidos, isso é uma coisa que o Cuca vai ter que trabalhar, vai ter que melhorar. Ele ainda cita, né, sobre a questão da tomada de decisão, porque tem algumas bolas que o Atlético chega até cara a cara com o goleiro, cara, 2 contra, tem uma do Hulk, que é ele e o Coelho contra o goleiro, e ele opta pela finalização. O goleiro acaba defendendo, e tinha um Coelho lá, ele podia dar o passe, o Coelho faria o gol, como fez o Rony, o terceiro, sem goleiro. Então, realmente acho que a tomada de decisão dos jogadores do Atlético precisa melhorar, isso está muito claro. Mas é uma vitória que agora deixa o Galo a uma vitória contra o Cienciano da primeira colocação do grupo. O Cienciano, que ontem derrotou o Deportes Iquique por 4-0 em casa, fez valer o seu mando de campo. O grupo hoje tem o Atlético com 8 pontos e o Cienciano com 9. Acaba que o Atlético hoje está praticamente classificado, né, na segunda colocação. Se ele vai ser na primeira ou na segunda. Porque é o Caracas, que é o terceiro. A diferença de saldo de gols para o Atlético hoje são de 8 gols, né? Então, realmente, só se fosse uma catástrofe muito grande, o que não vai acontecer na última rodada. Mas uma vitória, eu acho que para dar confiança, o Cuca conseguiu poupar, né? Ele rodou bem o elenco, começou o jogo, por exemplo, o Alan Franco, né? Nem relacionado foi para o jogo. Alguns jogadores do Cuca até cita o caso do Lianco, por exemplo, que precisava de ganhar mais ritmo de jogo, e aí começou jogando, jogou os 90 minutos, ele acaba sacando o Júnior Alonso no intervalo, ele roda um pouco o elenco, ele já começou sem o Rony, sem o Scarpa, e sem... Qual que é o terceiro que eu estou esquecendo? Teve mais um Rubens. Não, o Rubens começou jogando. Teve mais um, que depois eu vou lembrar aqui de cabeça. Que ele acaba poupando 3 jogadores, né? E o Natanael, outro titular, né? Que não começaram no banco, teve o Alan Franco que nem foi relacionado, então dos 10 jogadores de linha, 4 não começaram jogando, né? E aí ele no intervalo ele já tira mais 3, né? Então ele roda bastante o elenco. Ele cita que com um dia e meio você consegue recuperar 100% dos jogadores que atuaram por 45 minutos. E aí fica a dúvida, quando a gente for falar do clássico, claro, fica a dúvida depois da atuação do Júnior Santos de ontem, se ele vai optar pelo Júnior Santos ou pelo Igor Gomes no jogo contra o Cruzeiro. Lembrando ainda que tem aquela grande dúvida do Arana, né? Que se atua ou não, e aí o Rubens, onde ele joga, que o Rubens é titular absoluto desse time hoje. Eu acho que tem que só valorizar, porque, desculpa, gente, é uma vitória que apresenta pelo menos um retorno de um coletivo, né? A gente viu que o Atlético de fato volta a ter os problemas de finalização, coisa que realmente é um ponto fraco dessa equipe, dessa tomada de decisão no último momento ali, mas pelo menos coletivamente o time voltou a encaixar algumas coisas, né? Algumas jogadas bem trabalhadas, não foi só chutão pra frente, não foi só acionar o Coelho em correria, teve ali também muita troca de passe, a entrada do Scarpa acabou sendo bastante produtiva pro time. Sim. Porque o Scarpa começa a distribuir o jogo de forma muito mais lúcida, né? Começa a achar os espaços com mais categoria, não à toa da assistência, mas é muito bom ver que isso está acontecendo nesse sentido, porque realmente tem um problema muito grave ali, que o Cuca se sustentou em cima disso por muito tempo, em relação a nosso time cria muito, e aí a gente precisa de ajeitar o pé. Só que isso foi logo lá no começo do Campeonato Brasileiro. Depois disso teve uma queda vertiginosa no Atlético em relação a esse jogo coletivo, a forma como o time estava se comportando em campo de maneira geral, para defender, para atacar, para ter controle do jogo. Enquanto Caracas, isso volta pelo menos a aparecer. O Atlético controla o jogo como quis, o Atlético pressiona no momento que tem que pressionar, pressionou por causa do jogo todo. O Atlético sofreu muito pouco, teve ali o lance do pênalti ali, a besteira que fez o Caio Paulista, mas fora isso não teve tanto o que se preocupar. Não teve problemas em lidar, por exemplo, que foi um dos problemas que teve contra o Iquique, que também é um adversário fraquíssimo, mas que foi o contra-ataque. Esse não
não afetou tanto o Atlético, o Caracas tem espaço, o time realmente parou nas limitações e a defesa soube suportar esse tipo de situação. Então, pelo menos a coletividade começa a voltar e aparecer no momento bom. Pô, mas sobre esse negócio, a questão, igual, tipo assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender, senão o pessoal acho que tá jogando sempre para baixo. Deportes e Iquique, vergonha do Atlético. Sim. E ontem é obrigação, porque são adversários, gente, péssimos. Não, sim, mas... Tudo isso que o Atlético consegue fazer em campo, que a gente fala assim, pô, mas não tá acontecendo no Brasileirão, porque os times do Brasileirão, eles apresentam uma dificuldade que o Caracas ontem não fazia nem ideia de como fazer isso. Mas é por isso que eu acho que o fato de perder tantos gols, esse é o ponto que eu acho que a vitória é muito importante, encaminhou, garantiu a classificação, encaminha agora, o Atlético só depende dele para classificar em primeiro no seu grupo, tem uma partida contra o Cienciano também, que é uma equipe tecnicamente bem inferior ao Atlético, mas cara, é por isso que eu chamo tanta atenção pro número de gols perdidos. Eu não tô aqui para falar, óbvio, falar só do ruim, tá? É porque o adversário é um adversário mais fraco. O Atlético tinha que chegar lá, ser superior e vencer. O Atlético fez isso. O Atlético fez essa obrigação. E o Atlético, ainda assim, a gente pensava que o Cuca ia poupar muita gente. Eu falei com você que ele não pouparia. Ele foram 4 jogadores só. E depois ele tira e volta com mais titulares. Ele entra com os titulares no segundo tempo. E isso precisou para enfrentar o Caracas. Né? Chama atenção ainda, gente, no jogo de ontem, o fato, por exemplo, do Júnior Santos atuar os 90 minutos. Sim. O Júnior Santos, que na semana passada jogou só 30, não podia jogar 30. E agora, uma semana depois, ele já jogou os 90 minutos, né? Contando com os acréscimos, então ele jogou mais de 100. Mas, então assim, o Cuca, eu acho que ele utilizou do jogo, da partida de ontem também, já para ir definindo algumas coisas para o Clássico, e é isso que ele precisava. O Atlético tinha que vencer com tranquilidade. Ainda acho, e eu tô com o Cuca nessa, que o Atlético acaba... perdendo um pouco o jogo em momentos que não deve, porque pela tranquilidade que é a partida, você sofre um gol. E aí, cara, o jogo fica por o outro time, mesmo que pior, o outro time dá aquela empolgada, fica uma partida por uma bola, então o Atlético criou para não passar por isso. Esse que é o ponto, e eu tô com o Cuca nessa. Eu gosto de falar sempre que quando o Cuca sempre cita, muita finalização, o time cria muito, não sei o que. Eu não gosto de ficar batendo muito só nessa tecla, porque eu acho que o futebol não é só isso. O Atlético tem outros problemas. Mas, cara, o que o Atlético criou ontem, o que desperdiça de gol... o Atlético fez o que tinha que fazer, né? Vencer o jogo independente do adversário.